Hello, sétimo ano. Tudo bem, meninos? Good morning. Mais uma aula. Let's start the class. Mais uma sexta-feira. One more Friday. Vida que segue, a gente firme e forte até que passe esse período diferente na nossa vida. Espero que vocês estejam aí resguardando-se, cuidando dos familiares de vocês também. Let's pray for divine inspiration. Vamos pedir para que Deus possa nos abençoar, para que Deus possa abençoar o nosso dia, nossa sexta-feira, a nossa aula e que possa cuidar sim de nós e da nossa família também. OK? Meninos, nós estamos falando do present continuous tense. Remember? O que é o present continuous tense? É ação em movimento. Então, eu tenho aí uma ação que iniciou e permaneceu por um período. Esse é o tema que nós estamos discutindo nas nossas últimas aulas. Eu passei para vocês, na aula da semana passada, a música do Vandré que fala caminhando, cantando, seguindo, caminhando, cantando, seguindo, marchando, vencendo, e mais alguns verbos no gerúndio, para vocês fazerem essa assimilação. O que é ação em movimento, tá bom? Então, só para vocês recordarem aí, a música tinha essa finalidade, mostrar que para você expressar movimento na língua portuguesa, você precisa acrescentar o ando, endo, indo ao final do verbo. Daí da ação de movimento. Caminhando, ele está em movimento. Cantando, está em movimento, ok? Esse trechinho vocês viram na aula da semana passada. Como a gente está falando de present continuous tense, vamos só recordar. Na outra aula, nós falamos de positivo. O que é o positivo? Eu estou dançando. Então, recordem-se que para você formar o present continuous na língua inglesa, você vai precisar do sujeito, que são os pronomes ou o nome de alguém, tá aqui, ó. Ou de quem você está falando. Sujeito é sempre de quem você fala. Numa frase, o sujeito é de quem você fala. Se você fala do rádio, o rádio é o sujeito. Então, para você formar a frase no present continuous, você precisa do sujeito, do verbo to be, am significa sou, is significa é, e are significa são, estão. Então, você tem o quê? A gente tem o sujeito, verbo to be, um verbo principal, dance, mais o ing, que expressa o movimento da frase. Esse é o positivo, nós vimos na aula anterior. O negativo, o que você vai precisar? Mesma coisa, sujeito, a teacher tá mostrando aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui. A teacher tá mostrando o sujeito. O verbo to be na negativa, porque a ação ela não está em movimento. Ou a ação, você está falando que não está fazendo aquilo, ok? Então, não é que a ação não está em movimento, perdão. A frase, ela determina uma ação em movimento, mas na negativa, tá bom? Para vocês não entenderem errado. Para você falar isso, então você precisa do verbo to be com not. Am not, que é não sou. Olha aqui a teacher mostrando no meu quadro negro aqui, ó. Isn't, não é, não está. E aren't, não são, não estão. Então, o verbo principal e o ing. Am not dancing, isn't dancing, aren't dancing. Nós vimos isso também já na aula anterior, positivo e negativo. Agora a gente ficou com a forma interrogativa. Como é que funciona a forma interrogativa, teacher? Se eu estou falando de present, você vai precisar do verbo to be. Ou am, ou is, ou are. Depende de quem você está falando.
Aí você vai usar o pronome ou um nome de alguém, ou um sujeito. Lembra que eu falei, se você estiver falando do rádio, rádio é o sujeito. E aí eu tenho o verbo principal acrescido do ing. Como é que fica isso na prática, meninos? A forma interrogativa, então, você inverte igualzinho a gente faz com o verbo to be. Você joga o am no início, o is no início, are no início. Isso tudo fica como? Repeat. Am I dancing? Ops, perdão, movimentei aqui, mudei a apresentação. Voltando. Como é que fica isso? Am I dancing? Are you dancing? Então, o are aqui embaixo a teacher tá mostrando com a setinha. You. Sempre coloquem uma interrogação, tá bom? Are you dancing? Aí tem o is, que eu uso sempre com he, o she ou it. Is he dancing? Is she dancing? Is it dancing? Plural. Are we dancing? Are you dancing? Are they dancing? Então, sempre o verbo to be no início, o pronome, verbo principal com ing e o sinal de interrogação que eu tô desenhando aqui para vocês. Deem uma olhada, ó. Pinguinho. Acabei de desenhar para vocês. Essa, então, é a forma interrogativa. Essa a gente não tinha visto nas aulas anteriores, tá? Para vocês saberem como que funciona, então, a estrutura da frase. Agora, nas aulas que nós estamos assistindo, nós vamos sempre recordar as regrinhas. E para acrescentar o ing, existem as regrinhas que você não pode esquecer nunca, ok? Na semana que vem eu vou passar a atividade e essa atividade vai valer nota, então você precisa anotar essas regrinhas. Como colocar o ing? É só acrescentar? Não. Vamos recordar, afinal, recordar é viver. Primeira regra, regra geral. Coloca o ing no verbo e ele fica em movimento. Walk, caminhar, walking, caminhando. Segunda regra, se o verbo termina com uma consoante, uma vogal, uma consoante, você dobra a última e acrescenta o ing. O verbo fica em movimento. Stop, parar. Stopping, parando. Terceira regra, verbo que termina com i e e juntinho, i e o e, você faz o quê? Tira o ie, acrescenta o ing. O verbo estava parado, ele fica em movimento. Die, morrer, dying, morrendo. Quarta regra, o verbo termina com e, perde o e, então verbos terminados com e perdem o e, você tira o e do verbo e acrescenta o ing. Aí eu vou dar um exemplo para vocês, que é o que nós estamos vendo todas as aulas, ó. Dance. O que eu fiz com esse verbo? Tirei o e, tá vendo? Coloquei o ing, então ele fica dancing. Essas são as regras que vocês precisam guardar. Atenção, atenção, atenção. Na próxima semana eu vou passar um quiz, prometo, ó. Promessa dívida. Eu vou passar um quiz valendo de 0 a 10 com os verbos e com o present continuous. Uma dica de inglês. Anotem tudo que vocês puderem no caderno de vocês. Essas regras aqui são fundamentais. Estudem-as, porque no quiz vai ter bastante verbos para vocês saberem como é que faz o acréscimo do ing, tá bom? Então, sugiro que depois você faça o quê? Pause o vídeo e anote. Vocês estão na era do celular aí, ó. Tira a foto, depois você anota, tá bom? Para vocês não perderem a explicação. Combinado? Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho alguns verbos que eu separei para vocês.
que são esses verbos? São verbos que vocês vão fazer a atividade para vocês treinarem essas regrinhas aqui. Esses verbos eu vou lançar lá na plataforma, mas vai ser só atividade, não precisa me devolver, tá bom? Hoje, nessa aula de hoje, presta atenção, não vai dar um de desentendido, não. Na aula de hoje, você não vai devolver a tarefa, você vai devolver só na próxima semana, que vai ser o quiz e vai ser a tarefinha de acrescentar o ing. Você vai colocar o ing, anotar esses verbos no caderno, copiar um por um e você vai acrescentar o ing no verbo, ok? Então fica como? Primeiro eu vou ler sem o ing e vocês vão repetir, tá bom? Listen and repeat the activity. Let's have a look here. Ask, clean, climb, cook, finish, fix, frighten, help, jump, kick, laugh, listen, look, move, open, play, pretend, remember, show, start, stop, talk, wait, walk, want, watch, work. Esses são os verbos que vocês precisam acrescentar o ing. Agora eu vou falar o que significa cada um, tá bom? Depois vocês podem pesquisar no dicionário ou vocês podem ir pausando e anotando. Como eu falo devagar, dá tempo de vocês anotarem, tá bom? Se você anotou, tirou a foto, depois você volta, escuta e coloca a tradução no verbo, tá bom? O que significa cada um, então? Ask, perguntar, clean, limpar, climb, escalar, cook, cozinhar, fix, consertar, reparar, help, ajudar, jump, pular, kick, chutar, laugh, sorrir, listen, ouvir, look, olhar, move, movimentar, open, abrir, abrir, play, jogar, remember, lembrar, show, mostrar, start, começar, stay, ficar, stop, parar, talk, conversar, wait, esperar, walk, caminhar, nossa, meu olho arde, hein? Want, querer, watch, assistir e work, trabalhar, ok? Se faltou algum, depois você dá uma pesquisadinha no dicionário. Eu só passei para vocês já terem uma ideia. Perdão, meu nariz está coçando. Para vocês terem uma ideia do que significam os verbos. Agora, eu vou falar acrescentando ing. Professora, para a gente fazer o exercício no caderno? Sim, vocês vão fazer no caderno o quê? Escrever o verbo e colocar o ing, tá bom? Então, vai ficar como? Asking, cleaning, climbing, cooking, finishing, fixing, frightening, helping, jumping, kicking, laughing, listening, looking, moving, opening, playing, pretending, remembering, showing, starting, staying, stopping, talking, waiting, wanting, watching, working. Ok. Agora, você vai acrescentar o ing no seu caderno. Então, enquanto eu estava falando aqui com você, já deu tempo de você copiar 2 vezes cada verbo.
Porém, para acrescentar o ing, você precisa recordar-se das regras. Como que eu faço isso, professor? Olha o exemplo. O verbo move, que é esse aqui, ó, a teacher tá mostrando, ó. O verbo move, ele termina com E. O que diz a regra do verbo que termina com E? Tira o E e acrescenta o ing, tá bom? O verbo look só acrescenta o ing. Você vai seguir essas regras para acrescentar o ing. Combinado? Para vocês treinarem, nas próximas aulas eu falo mais um pouquinho das regras, eu falo mais um pouquinho das exceções, que a teacher ainda não falou, eu falo mais um pouquinho de outros verbos só para vocês guardarem. Então, façam esse exercício no caderno, não precisa enviar na plataforma hoje, é para fazer no caderno. Por que é importante você fazer hoje? A professora falou que não precisa, então não vou fazer. Porque depois eu vou pedir valendo nota. Então, se eu pedir na próxima aula, já tá aí no seu caderno, você só tira a foto, tá bom? Hoje não precisa encaminhar. Faça como treino para a próxima semana que vai ter um quiz valendo nota, tá bom? Agora eu trouxe algumas frases para vocês. Primeiro vocês viram os verbos. Agora a gente vai trabalhar com frases. Frases no positivo, frases no negativo. Para vocês treinarem essa figura não é estranha, vocês já viram na aula anterior, tá bom? A teacher vai falar e vocês vão repetir. Listen and repeat. He is sleeping. Ele está dormindo. Quem está dormindo? O Bob. Então, ao invés de escrever Bob is sleeping, eu escrevi he. Tanto faz, você pode falar Bob ou pode falar he, tá bom? Repeat. He is taking a shower. Quem está tomando um banho? Rian. Repeat. She is listening to music. Ela está ouvindo música. Quem está ouvindo música? Vamos olhar aqui. Júlia. Júlia está ouvindo música. Repeat. They are drinking coffee. Quem está bebendo café? Eles estão, o Lois e a Karen. Ok? Minha filha está dando aula junto comigo, vocês estão ouvindo, né? Próximo. Repeat. They are playing videogame. Opa, corrijam isso aí. Deixa eu colocar essa setinha aqui. Videogame. Tira esse R daí, tá bom? Não é videogame, não. É videogame. Quem está jogando videogame? Vamos olhar. James and Anna. Agora eu tenho quem? Deixa eu cobrir esse R feio que apareceu aqui. They are playing soccer. Repeat. Quem está jogando futebol? Math and Jordan. E o último. She is walking the dog. Ela está caminhando, passeando com o cachorro. Quem? Michelle. Exercício de ouvir e repetir. Vamos lá mais uma vez, ok? He is sleeping. He is taking a shower. She is listening to music. They are drinking coffee. They are playing video games, sem esse R, tá bom? Desculpem, errei, é só apagar aí, tá bom? They are playing soccer. She is walking the dog. Positivo. Agora a gente tem o que? Negativa. O que a gente faz na negativa? Troca o is pelo isn't. Aí eu coloquei o nome deles, tá bom? Para vocês saberem o que eles não estão fazendo. Olha na imagem,
e olha a frase para você ver o que está acontecendo. Bob isn't sleeping. Repeat. Ryan isn't taking a shower. Julia isn't listening to music. Lois and Karen aren't drinking coffee. Matt and Jordan aren't playing video game. Tira esse R daí, ok? Não é videogame, não, é videogame. Desculpa novamente. Corrijam essa palavrinha, tá bom? James and Anna aren't playing football. Estão repetindo? Listen and repeat. A atividade é essa, tá? Michelle isn't walking the dog. Ok, meninos. O que eu falei para vocês? Dá uma olhada na figura. Mudou a imagem, tá bom? Olha aqui e escutem. Eu falei na frase: Bob não está dormindo. O Rian não está tomando banho. A Júlia não está ouvindo música. O Lois e a Karen não estão bebendo café. O Matthew e o Jordan não estão jogando videogame. O James e a Ana não estão jogando futebol. E a Michelle não está caminhando com o cachorro, ela está brincando. É só vocês olharem a imagem, tá bom? Então, vou falar mais uma vez bem rapidinho, só para vocês treinarem a escuta. Bob is not sleeping. Ryan is not taking a shower. Julia is not listening to music. Lois and Karen aren't drinking coffee. Matt and Jordan aren't playing video game. James and Anna aren't playing football. Michelle isn't walking the dog. Ok? Parabéns! Repetiu tudo? Certeza? Toca aqui. Agora a gente vai falar do interrogativo. Exercício verbal também, tá bom? Olha, estou sendo bastante benevolente com vocês. Para vocês não cansarem, não ficarem aí ó, cochilando. Estou passando bastante exercício de ouvir, repetir, falar. Conversem comigo, pelo amor de Deus. Converse comigo. Conversem, respondam. Assim vocês vão aprender, tá bom? A gente não tá lá na sala de aula, mas se você estiver interagindo, eu falo, você repete, eu pergunto, você responde, você aprende, tá bom? Para você responder, sim está, não, não está, você tem essas opções aí. Yes, he is. No, he isn't. Yes, she is. No, she isn't. Yes, they are. No, they aren't. Então, eu vou perguntar, porque hoje a gente viu como é que faz a interrogativa, inverte, coloca o am, o is na frente. Eu vou perguntar e vocês vão responder bem rápido olhando a figura, tá bom? Eu vou perguntar dele, dela, ou deles, ou delas. E você vai responder com resposta curta, tá bom? Exercício verbal. Eu pergunto, você responde. Eu pergunto, você responde. Então, vocês fizeram exercício de escrita, que é a cópia dos verbos para acrescentar o ing. Vocês fizeram exercício de escutar e repetir, que são as frases que eu acabei de passar na apresentação anterior. E agora vocês estão fazendo exercício de speaking, de conversa. Eu falo e eu pergunto e você responde, tá bom? Have a look there, dá uma olhada. Is Bob sleeping? Is Ryan sleeping?
Is Julia taking a shower? Are Lois and Karen playing video game? Are James and Anna playing video game? Is Michelle playing with the dog? Vamos ver se você tá bom com os verbos, se você prestou atenção, hein? Are Matt and Jordan playing soccer? Muito bom, very good. Responderam? Como é só exercício de conversação, é só para vocês treinarem. Yes, he is. No, he isn't. Yes, she is. No, she isn't. Yes, they are. No, they aren't. Ok? Só para vocês treinarem a pronúncia e a conversa. Vou deixá-los aí com as tarefas, com os exercícios para vocês terminarem, as anotações que eu pedi para vocês fazerem, como acrescenta o ing e a lista de verbos para vocês copiarem os verbos e colocarem o ing. Não precisa enviar essa atividade na plataforma, ok? Só na próxima aula que eu vou passar a atividade para nota. Essa atividade não precisa, só no caderno, deixem aí no caderno. E mais, assistam os links que eu colocar lá, os links extras. Vou mandar sempre uma musiquinha, vou mandar um outro professor explicando, vou mandar uma lista de verbos. Por que é bom vocês assistirem? Porque na hora do quiz eu vou colocar tudo que eu passei. Então, pode ser que eu tire de pergunta no quiz das explicações que eu passei nos vídeos extras, tá bom, meninos? Então, por enquanto é só, vou deixá-los com essa aula de hoje. Bye, bye, vejo vocês. Façam todas as tarefas, sigam firme e forte, tentem aprender alguma coisa, tirar proveito dessa lição de vida que nós estamos tendo nesse ano, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Goodbye!